Pessoal, hoje uma notícia surpreendente sacudiu os bastidores políticos. Recebemos aqui uma confirmação de inelegibilidade até 2028. Antes de eu trazer essa notícia e outras, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sino de notificação, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível e não esqueça de deixar aquele joinha que nos ajuda demais aqui no canal, tudo bem? Agora escuta só um pouco do que falaremos no vídeo de hoje. Pablo Marçal, uma das figuras mais comentadas da nova direita, está passando por uma grande tempestade. Parece que o jogo virou para ele e as consequências de suas ações e falas começaram a pesar sobre ele e o partido. E o peso é tão grande que Pablo Marçal acaba de tomar uma decisão impactante. Ele escolheu o seu sucessor, gente. A internet está assim bombando com vários questionamentos sobre essa decisão de Marçal. E será que de fato os recentes acontecimentos abalaram o seu partido de forma irreversível? E tem mais, hein? Um atentado chocante aconteceu também em relação ao partido do Marçal e isso deixou muitos em choque. Eu vou trazer os detalhes dessa matéria, desse atentado aqui para vocês, tá? Pois a gente sabe que até para a política precisa de limites, não é mesmo, gente? E fontes próximas afirmam que a situação é tão grave que líderes da direita se manifestaram publicamente oferecendo apoio a Marçal. Mas será o suficiente para segurar as decisões do partido? O atentado parece ter sido um golpe profundo aí ao partido e o nome de Marçal não para de circular nas conversas de quem entende que esse movimento pode ser o início de uma nova era na política. E você acha que é só isso? Não, meus amigos, tem mais. A justiça toma aqui uma decisão em relação à esquerda e o segundo turno dessas eleições municipais de 2024 prometem abalar geral ainda. Então fiquem atentos aos próximos passos, pois as revelações que virão a seguir podem mudar tudo e você não pode perder, não é mesmo? Então bora lá começar, não esquece aí de se inscrever, vai deixando o like que eu tô vendo várias pessoas aí assistindo e não deixou o joinha ainda e bora lá trazer aqui a matéria. Eu já começo com essa primeira que é referente à justiça, olha só, e a justiça, a política não tá pegando fogo só no Brasil, é geral, é global e a esquerda, ela vem mostrando a sua face. Olha só, Tribunal Supremo de Justiça, TSJ, da Venezuela, rejeita o pedido para anular a sentença que confirmou a reeleição de Maduro. Gente, isso aqui saiu no jornal o Globo, mostrando que a petição apresentada por um dos candidatos na votação de julho afirmava que a decisão tinha vícios de inconstitucionalidade. Então, o Tribunal Supremo de Justiça, TSJ da Venezuela, não aceitou um recurso apresentado pelo ex-candidato à presidência, Henrique Marques, que pedia que a corte declarasse a nulidade de uma sentença emitida pelo próprio TSJ, que confirmou a reeleição do ditador Nicolás Maduro na eleição do dia 28 de julho. E Marques, que já integrou o Conselho Nacional Eleitoral como representante aí da oposição, apresentou o recurso no dia 26 de setembro, ao lado de cerca de 20 chavistas dissidentes, que argumentava junto à Sala Constitucional do TSJ que a decisão de ratificar a vitória de Maduro estava marcada por vícios de inconstitucionalidade, mas o tribunal, mais elevado da corte do país, e acusada de emitir sentenças favoráveis ao governo, isso te lembra alguém? Te lembra algum país? Te lembra alguma situação aqui? Eles declararam inadmissível a solicitação de revisão constitucional de sentença, acredita? Pois é, gente. Então, só para vocês entenderem aqui, essa definição política descarada da justiça da Venezuela não é muito diferente do que vimos aqui no Brasil, não é mesmo, meus amigos? Assim como no caso venezuelano, nossa Suprema Corte também tem mostrado repetidamente que é mais como uma extensão de interesses políticos do que como uma instância independente e imparcial. Quando a justiça se ajoelha diante do poder, a democracia se escapa. No Brasil, assim como na Venezuela, estamos cada vez mais próximos de um regime onde o poder judiciário serve mais para proteger os poderes e aliados e não o povo. E essa é a verdadeira face da esquerda. A Venezuela só mostra o que a esquerda é capaz de fazer. E no Brasil, não vemos um cenário muito diferente do que está acontecendo. Agora, eu vou trazer aqui para vocês uma outra matéria também bem importante que saiu, que trata aqui que quem votou em Marçal não votará em Boulos. Sabe quem disse isso? Foi o Valdemar, presidente do PL do partido do Bolsonaro. Isso saiu no jornal Poder 360. Ele afirmou que a eleição está tranquila,
para o atual prefeito de São Paulo e que o apoio de Bolsonaro não é mais necessário. Lembra que eu trouxe, quem nos acompanha aqui todos os dias, eu trouxe no vídeo de ontem a respeito do Nunes, que veio até como uma traição por trás dos bastidores, eles falaram que não precisa mais do Bolsonaro, que o Bolsonaro pode inclusive atrapalhar a eleição dele, que ele está muito tranquilo em relação à vitória dessa eleição do segundo turno. E o presidente do PL, Valdemar Costa, se pronunciou, né? Essa repercussão aí, muita gente considerou que realmente o Nunes foi traidor, né? Ao agora desfazer do Bolsonaro, até o Marçal se posicionou, e aí o Valdemar veio e disse que ninguém que votou no Pablo Marçal para a Prefeitura de São Paulo votará no Boulos, porque segundo ele está muito tranquilo a eleição para o Ricardo Nunes. Abre aspas, não tem como os votos de Marçal não virem para Nunes. Podem votar em branco ou anular votos, mas ninguém votará no Boulos. Desse pessoal do Marçal não, fecha aspas, afirmou. Então a Nunes afirmou que o perfil do eleitorado de Marçal é semelhante ao seu e que trabalhará para trazê-lo para o seu lado. Em resposta, na terça-feira, o deputado federal Guilherme Boulos disse que os eleitores de Marçal votaram pela mudança e que no segundo turno ele representa a mudança. Ambos disputam o segundo turno, que será realizado agora dia 27 de outubro, e o Valdemar ainda afirmou que a direita brasileira se consolidou ao lado de Ricardo Nunes, por isso o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro não seria mais necessário. Abre aspas, Bolsonaro foi muito importante no início para trazer a direita, eu acho que a direita hoje se consolidou ao lado de Nunes e essa eleição, na minha opinião, está tranquila, Bolsonaro já nem precisa trabalhar mais, disse aí ele, né? E ele declarou ainda que Bolsonaro não representa o perfil do partido. O PL, segundo Valdemar, é de direita, que dialoga com outros partidos como o PT para aumentar sua base. Já Bolsonaro representaria a extrema direita, que não dialoga com outras ideologias. Eu não concordei com essa fala do Valdemar e eu queria saber de vocês o que vocês acharam, mas trazendo aqui minha opinião só para a gente fazer o encerramento dessa matéria. Aqui entra a importância, sabe do que eu imaginei? Que aqui entra a importância de observar a estratégia da direita. Valdemar disse que o Bolsonaro é extrema-direita e que ele não dialoga com outros partidos. Eu não acho. Ele apoiar um partido de centro, ele está garantindo uma posição de influência a longo prazo. Ele está sabendo que é preferível lidar com um líder mais moderado e maleável do que permitir que a esquerda domine o cenário e radicalize as políticas do governo. A partir dessa posição, a direita ela pode manter suas pautas no jogo, preparando o terreno para uma volta mais expressiva nas eleições seguintes. Então a história nos ensina que a política ela é feita de alianças e a direita do Bolsonaro também tem acertado jogar esse jogo com habilidade. A estratégia de apoiar o menos pior não significa falta de força ou de uma ideologia, pelo contrário, na minha opinião, é uma forma de preservar o terreno, manter o centro moderado e no momento certo voltar ao poder com mais força. Não é à toa que nas pesquisas mostrou que a direita foi a que mais cresceu nas eleições. É essencial que prestemos atenção, porque essa entrega que parece de concessão pode ser na verdade uma jogada de mestre no tabuleiro da política. Vocês concordam com isso ou vocês têm uma opinião diferente? Comentem aí pra mim. Agora vamos trazer aqui mais uma informação, gente. Olha só que notícia importante saiu aqui. Presidente do partido do Marçal repudia o atentado que eles sofreram no Distrito Federal referente a um ex-dirigente da sigla, tá, gente? Teve um atentado aí no partido do Marçal. Eu vou trazer, saiu aqui pelo jornal Metrópolis, pela colunista Jéssica Eufrásio, Jonatas Martins e Luciano Arcoverde. Olha o que eles trouxeram. Dirigente nacional do PRTB, Leonardo Avalanche, repudiou veementemente o atentado contra o ex-presidente do partido e advogada nessa quinta-feira. Só para vocês entenderem um pouquinho da matéria, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro divulgou essa nota de repúdio porque houve um atentado contra os advogados Joaquim Pereira de Paula Neto, ex-presidente da Legenda em São Paulo, e Patrícia Reiter de Jesus Oliveira. O documento assinado pelo presidente nacional da sigla e empresário Leonardo Alves de Araújo, conhecido como Leonardo Avalanche, foi enviado ao Metrópolis nesta sexta-feira, dia 11 de outubro. Nós, abre aspas, do PRTB, na pessoa do presidente nacional Leonardo Avalanche, repudiamos veementemente o atentado sofrido pelos doutores Joaquim, Patrícia
Esse ato de violência é inaceitável e atenta contra a integridade aos profissionais de advocacia e aos princípios do Estado do Direito. Fecha aspas. A nota termina com a solidarização aos advogados e às famílias deles, desejando que eles encontrem força para superar esse momento difícil, que a justiça seja feita e os responsáveis sejam punidos. Então, gente, o carro em que os advogados estavam foi atingido por tiros na tarde dessa quinta-feira no Distrito Federal. Nenhuma das vítimas, graças a Deus, se feriu, pois o veículo era blindado. Então, olha só, agora, né, a gente vê recentemente vários atentados ocorrendo e dessa vez veio justo no partido do Marçal. Será que isso foi alguma mensagem? O que vocês acham? Vou comentando aí. Enquanto isso, gente, enquanto a gente vê aí atentado ocorrendo, tanta coisa ocorrendo, saiu aqui na Revista Oeste que Crivella é condenado pela Justiça Eleitoral e fica inelegível até 2028. Lembra que eu falei que tinha aqui inelegível até 2028? Mais uma inelegibilidade aqui acontecendo. Essa daqui, o ex-prefeito, ele foi considerado culpado pelo QG da propina. É isso mesmo, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro condenou, gente, Marcelo Crivella, do Republicanos, ex-prefeito do Rio e atual deputado federal. Ele foi condenado pela prática de abuso de poder político e econômico durante as eleições de 2020. Por isso ele está inelegível, é isso mesmo. A votação foi de 6 votos a 1. O ex-prefeito fica inelegível até 2028, além de pagar uma multa de um pouco mais de R$100 mil. Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília e a corte entendeu por maioria que Crivella fez uso da máquina pública enquanto esteve à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro, visando a obter financiamento para sua campanha reeleição via Caixa 2, informou o TRE. Na época, perdeu para Eduardo Paes no segundo turno e não conseguiu se reeleger. E de acordo com o relator do processo, desembargador eleitoral Rafael Estrela, o ex-prefeito comandou um esquema que movimentou ilicitamente mais de R$50 milhões, o que incluiu aliciamento de empresários, fraudes em licitações, e o objetivo seria enriquecimento ilícito e perpetuação no poder. O operador do esquema era o empresário Rafael Alves, que recebeu as mesmas penas de Crivella. Então tá aí a notícia, né? Ele está inelegível até 2028. E as tensões, gente, na ala política continua. Tanto que Marçal nomeou um sucessor para prefeito em São Paulo em 2028. O Marçal, ele está sentindo aí uma perseguição, ele está sentindo que as coisas, né, estão se movimentando de um jeito diferente, ele está sendo muito visado e ele diz que apoiará agora para a prefeitura em 2028 Felipe Sabará para prefeito em São Paulo em 2028. Ele disse que o coordenador de sua campanha abriu as portas da política para ele, que terminou em terceiro lugar nas eleições. Então, o candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, anunciou, gente, que apoiará o coordenador de sua campanha, Felipe Sabará, para a disputa pelo cargo em 2028. Ele terminou as eleições em terceiro lugar com mais de 1,7 milhões de votos. Então, a declaração de Marçal foi dada durante um evento com apoiadores e, segundo ele, o assessor foi responsável por abrir as portas da política. Então, olha só, Marçal já está mexendo as peças do jogo novamente, nomeou aqui um sucessor para a Prefeitura de São Paulo 2028, então já está pensando nas eleições à frente, quem ele vai apoiar. E enquanto isso, gente, essa força do Marçal, a gente viu aí atentado ao partido, a gente vê o nome dele não sai da boca do povo, da mídia, da imprensa, mas até líderes da direita começaram a se posicionar abertamente em relação ao Marçal. E também do centro. Aqui, Ciro Nogueira, ele saiu pelo jornal UOL, ele não descarta apoiar Marçal em 2026. E ele disse mais, Bolsonaro é quem decide. Então, alguns líderes de centro, centro-direita, direita, começaram a se posicionar. E o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira, ele afirmou que somente apoiaria o nome do Pablo Marçal em uma corrida eleitoral para a presidência da República se ele fosse endossado por Jair Bolsonaro. O Nogueira afirmou durante a UOL News, nessa sexta-feira, que o apoio do campo da direita continua com Bolsonaro, mesmo inelegível, mas que o poder da comunicação de Marçal não é descartável. O senador disse acreditar que Marçal se candidata ao governo de São Paulo em 2026, mas que hoje não ofereceria a legenda do PP para o candidato porque o tema ainda não foi debatido internamente no partido. Então ele falou que Marçal é um nome fortíssimo para presidente, fortíssimo para governador de São Paulo ou qualquer estado.
Hoje no país, ninguém tem o poder de comunicação que ele tem. Se ele tiver um partido com tempo de televisão, é um nome muito forte. Se tivesse o apoio de Bolsonaro, eu o apoiaria. Então, gente, essa liderança inabalável aí de Bolsonaro, ela demonstra a força de um líder que, mesmo fora do cargo de presidente, ele continua sendo um pilar de orientação para muitos dentro da direita, de centro, centro-direita. E Bolsonaro estabeleceu ao longo de sua trajetória uma base sólida, composta por pessoas que injetam em sua visão e que enxergam nele uma referência para o futuro do país. É impressionante, na minha opinião, perceber como ele consegue manter essa união, mesmo em tempos de incerteza. E o apoio das figuras, mesmo como a de Ciro Nogueira, mostra o quê? Que a fidelidade a Bolsonaro não é apenas pessoal, mas é uma estratégia, gente, de continuidade para o projeto político que ele representa. A direita hoje está mais consolidada em torno dos seus valores e princípios, e Bolsonaro, ele é a chave que une essas forças, né? Mesmo quando novas possibilidades como o Marçal surgem no horizonte. Então essa continuidade é positiva, pois representa a manutenção de uma identidade política forte que não se dissipa com o tempo ou com as adversidades. Agora eu quero saber o que vocês acham. Esse foi o vídeo de hoje, né? No fim das contas, é uma reflexão sobre lealdade, sinceridade, liderança verdadeira, e Bolsonaro pode até deixar o palco central, mas seu legado e sua capacidade de influência nas decisões continuarão guiando seus aliados. A força de um líder não se mede apenas por sua carga, mas pela capacidade de manter viva a confiança daqueles que acreditam no seu propósito. Então eu achei bem bacana. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Então a direita vem aí se fortalecendo e a esquerda só de queda abaixo. Então, beijo grande e até o próximo vídeo.